Sapiranga já faz algum tempo, né? As gurias aí que tocam a casa, o nosso movimento, desde o nosso congresso nós temos conversado para que nós tivéssemos a oportunidade de estarmos juntos aqui hoje. E é sempre com muita gratidão, meus amigos, que nós nos encontramos com os nossos irmãos espíritas. Falávamos a nossa irmã acerca da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, e muitas vezes nós imaginamos que essa instituição é como se fosse um prédio na capital do estado. Mas não. Ela é uma instituição de natureza espiritual. Uma instituição pensada pelo Cristo, orientada em sua existência por Allan Kardec, a fim de que seja a casa de todos nós e que possa fortalecer e aproximar cada instituição espírita do nosso estado e cada trabalhador espírita também desses nossos padres. Por quê? Porque nós todos, queridos, que de alguma forma reencarnamos com a doutrina espírita na pauta das nossas vidas, nos nossos planejamentos reencarnatórios, nós nascemos com uma tarefa especial. Já sabemos nós, a essa altura, como já afirmava Albert Einstein, que Deus não joga dados com o universo, não é? Então o acaso é alguma coisa que não existe. Se nós estamos aqui hoje, é porque o Espiritismo serve como consolo para as nossas dores, como esclarecimento e orientação para as nossas vidas, mas também como tarefa e desafio diante da nossa boa vontade, da nossa condição de servir, para que nós transformemos o mundo em que vivemos. E essa tarefa é uma tarefa tão grande, não é? Quando nós olhamos para o mundo hoje e pensamos, quanto materialismo, quanta corrupção, quanta indiferença, lares desagregados, irmãos nossos sem a condição de se compreenderem uns aos outros em uma cultura de ódio que vai desde os cenários eleitorais até os casamentos ou a relação entre irmãos. Quando nos transformamos em inimigos pelo simples fato de pensarmos de forma diferente. Não pode ser assim. Não foi para isso que viemos. Porque a filiação divina faz de todos irmãos, fratos, e daí fraternidade. Então, quando nós pensamos assim, quem de nós, sozinho, por si só, é capaz de transformar todo o materialismo, todo o desamor, o egoísmo e o orgulho que existem no mundo? Levante a mão quem se sente suficientemente forte para sozinho fazer isso no mundo inteiro. Ninguém? Meus parabéns, estamos ainda com o nosso juízo, né? No campo do razoável. Mas é claro, porque a tarefa que surge diante de nós, como sendo o próprio móvel das nossas vidas, a resposta das nossas dores, das nossas indagações, é uma tarefa coletiva. Então é para isso que nós existimos, nós, o movimento espírita. Não se trata de uma casa de 2 ou 3, se trata de uma família universal que precisa trabalhar unida, a fim de que finalmente nós tenhamos paz. Pois bem, meus amigos, então sintam-se abraçados, não só por nós pessoalmente, mas pela nossa família, pela grande família espírita do nosso estado. São 425 instituições e no nosso país 15 mil centros espíritas que trabalham conectados para que o bem se faça entre nós. O tema da nossa abordagem da noite: espiritualidade nas relações. O benfeitor Emmanuel, já ouviram falar de Emmanuel? Aquele que por toda uma trajetória conduziu a tarefa do nosso amado Francisco Cândido Xavier, o Chico. Depois de ter aproximado do Chico o espírito de André Luiz, já ouviram falar também de André Luiz, ele inicia, André Luiz, uma coleção explicando para todos nós aquilo que gostaríamos de saber, que é a vida no mundo espiritual. Queremos compreender o que existe antes do berço e depois da morte. E é claro que a codificação espírita, a codificação de Allan Kardec já nos traz muitas informações relevantes sobre isso. Mas existe um detalhamento que nós vamos encontrar de forma pioneira na obra de André Luiz. E o primeiro livro desta coleção sobre a vida no mundo espiritual é a obra Nosso Lar. Tenho certeza que é conhecida de todos. Porque se ainda não conheciam, passaram a conhecer no ano de 2010, quando o Nosso Lar ganhou cinemas
por um trabalho do nosso movimento espírita, da Federação Espírita Brasileira, e foi à época a maior bilheteria da história do cinema no Brasil. Logo fomos superados por Tropa de Elite, tivemos que voltar a rezar, né? O nosso lado era Tropa de Elite. Achou que já estava pronta? Não pode, continuou mais um pouco. Pois bem, lá nessa obra Nosso Lar, no prefácio da obra, que é ditado por Emmanuel, a obra de André Luiz, mas quem dita o prefácio é Emmanuel. No prefácio, Emmanuel faz uma afirmativa extremamente interessante e profunda. Ele diz que nós todos precisamos de espiritismo e de espiritualismo, mas ainda mais de espiritualidade. Vejamos os três termos. Vou repetir a frase de Emmanuel. Precisamos de espiritismo e de espiritualismo, mas ainda mais de espiritualidade. Por que de espiritismo? Espiritismo, sabemos nós, doutrina de tríplice aspecto, ciência, filosofia e religião, que tem por missão nada menos do que destruir o materialismo na Terra, constituir um modo de vida em que o espírito imortal seja uma realidade para todos nós e a base, a premissa das nossas decisões. Então precisamos de espiritismo, com toda certeza. Precisamos de espiritualismo, nos diz Emmanuel, porque espiritualistas todas as religiões são. O espiritualismo é essa transcendência. Então, quando nós consideramos a imortalidade da alma, nós já somos espiritualistas. Os nossos irmãos católicos são espiritualistas, os evangélicos, os protestantes, os umbandistas, os judeus, todos são espiritualistas, porque todas as religiões, elas transcendem a nossa existência física para nos despertarem para essa verdade universal, de que nós somos seres imortais. Mas ele veio asseverar com o terceiro termo: precisamos ainda mais de espiritualidade. E aí eu lanço aos nossos amigos que estão conosco aqui hoje a pergunta: o que é espiritualidade? O que nós compreendemos por espiritualidade? Me digam aí. Vivência do Evangelho. A vivência do Evangelho, mas olha, foi certeiro, né? Como é o teu nome, querido? Muito obrigado, viu? Foi certeiro, a vivência do Evangelho. O que mais que nós compreendemos por espiritualidade? Me digam aí, gente. O que foi que falaram do presidente da federação? Dona Ana, me defenda, diga a eles que eu sou uma pessoa boa, que podem falar comigo. Já falei só. São muitos os conceitos, né, que nós encontramos sobre espiritualidade. E estudando sobre esses conceitos todos, nós podemos chegar à conclusão que espiritualidade é um conjunto de conhecimentos, sim, de pensamentos também, mas essencialmente de atitudes, coerentes com a nossa verdadeira natureza. A partir do momento em que nós vivemos como espíritos imortais, filhos de Deus, e compreendemos o propósito das nossas reencarnações, o objetivo de estarmos nesse momento aqui, utilizando-nos de um corpo físico como ferramenta de evolução, nós desenvolvemos índices maiores ou menores de espiritualidade. Então, espiritualidade é esta coerência, porque a ciência espírita, e é a única que tem por objeto de estudo o espírito imortal e as suas relações com o mundo físico e espiritual, esta ciência comprova de maneira cabal, definitiva, a existência e a imortalidade do espírito. A par disso, muitas outras ciências do mundo hoje têm caminhado para essa realidade. Nós temos obras como a do pesquisador americano Ian Stevenson, que nada tem de espírita, mas já publicou há muitas décadas. Primeiro ele publicou um livro chamado 20 casos sugestivos de reencarnação. Anos depois ele mudou o título do livro e tirou os sugestivos e disse 20 casos de reencarnação. Porque as informações que os espíritos traziam, os comportamentos, a conexão daqueles fatos que eles narravam quando bebês, muitas vezes, pesquisados do ponto de vista histórico, geográfico, eram de uma precisão que não nos permitia mais imaginar algum tipo de coincidência. Pois bem, então todo o conhecimento humano hoje converge para a realidade
que responde à pergunta: quem somos nós? E é uma pergunta ancestral. Quem somos nós? Quando a gente olha aquela criatura escabelada no espelho, amanhecendo, assim, né? Quem sou eu? Quando nós vamos chegar em casa agora, escovar os dentes, olhar de novo, quem sou eu? Nós podemos responder sem medo de errar. Eu sou um espírito imortal. De onde venho? Criado por Deus. Para onde vou? Destinado à perfeição e à felicidade. Esse é o destino invariável de todos nós. Qual é o sentido da vida na Terra? Por que eu estou aqui agora, nesse momento? A doutrina espírita nos responde: o objetivo da nossa encarnação é o progresso intelectual, nos tornarmos criaturas mais inteligentes, mais cultas, com raciocínio melhor. Mas também o progresso, além do intelectual, qual? O progresso moral, o desenvolvimento de virtudes, a educação dos sentimentos, a melhoria das relações. E há para todos nós um terceiro objetivo de vida, para todos, que é contribuir com a obra da criação. Leia-se, melhorar o mundo à nossa volta. Todos nós estamos aqui para isso. E respondidas essas perguntas todas, fica faltando uma talvez. Quem sou? Para onde vou? De onde venho? Por que estou na Terra? E por que sofro? Por que tanto sofrimento às vezes na minha vida? Normalmente é porque nós esquecemos a resposta das 4 primeiras perguntas. Vivemos como se essa fosse a única realidade da vida. Vivemos como corpos e não como espíritos. Nos esquecemos que somos filhos de Deus, então nos fazemos órfãos, abandonados, sem necessidade de nos pensarmos assim. E para aquelas questões todas que nós não alcançamos, nós esquecemos da presença de um Pai infinitamente amoroso, bom, atento e perfeito, que só nos permite experienciar aquilo que nos traga progresso, evolução. Nós sofremos porque esquecemos a destinação perfectível do espírito imortal e às vezes desistimos de progredir diante dos desafios da vida e nos demoramos mais do que precisaríamos nos nossos vícios seculares, da maledicência, da preguiça, da corrupção, da violência. Então, quando nós falamos de espiritualidade, meus queridos, é vivermos como espíritos filhos de Deus. E vamos falar de espiritualidade nas relações. E eu pergunto a vocês: quem é a criatura com quem nós passamos mais tempo? Assim, a pessoa com quem a gente mais se relaciona? Me digam aí. Uma pessoa que a gente não consegue hoje ter deixado ela em casa, por exemplo. Pois é. Somos nós mesmos. O que não significa que estejamos nos relacionando bem conosco. Então, essa é uma pergunta válida nesse instante. Como é a minha relação comigo mesmo? Considerando que sou um espírito imortal e que sou eu quem exerço as escolhas, quem exerço a liberdade, quem toma as decisões a respeito da minha própria vida, essas decisões são coerentes com a minha essência, com a minha natureza e me trazem, portanto, serenidade, paz, confiança e bem-estar? Ou são decisões que às vezes são discrepantes, não são decisões realmente coerentes com quem eu sou? Então, a espiritualidade na relação consigo mesmo é amar-se. E amar a si mesmo não significa se olhar e dizer como eu sou bonito. Mas olha só que cheiroso que eu sou, que beleza, a pessoa fica se escutando, que bonita que é a minha voz. Não, isso não é amor, isso é vaidade. Amar a si mesmo é atribuir-se cuidados, é atender às próprias necessidades, não necessariamente às próprias vontades. Não é? Necessidade, comer uma fruta, vontade, chocolate. Necessidade, dormir 6, 7, 8 horas por dia, de acordo com o organismo de cada um. Vontade, dormir o dia inteiro.
necessidade de ler uma boa obra, alguma coisa que nos eleve, que nos traga boas reflexões, vontade, vale a pena ver de novo. Não viu só uma vez a novela, viu duas. E aqui não há problema com as novelas, tem algumas até que já têm aspectos educativos, mas talvez haja alguma coisa um pouquinho mais profundo para fazermos alternadamente, não é? Para não ficarmos só naquela perspectiva. Então, o primeiro tipo de cuidados para a espiritualidade na relação consigo mesmo são esses cuidados intelectuais. Eu preciso escolher o que vejo, o que ouço, o que leio. Alguém aqui já comeu algum cachorro quente que não tivesse assim, que o molho não fosse daqui da nossa casa e tal? Já comeram alguma comida que tinha estragado, gente? Já? Ou já comeram demais alguma coisa que não faria bem para o nosso organismo? O que acontece quando nós ingerimos um alimento que não tem qualidade, que está estragado, ou o ingerimos em uma quantidade inadequada? O que acontece conosco? Tá bom. Lá na minha terra, eu venho lá da região sul do estado, o pessoal diz que acontece uma congestão. Não é nem uma congestão, a congestão eu acho que é mais grave ainda, porque a pessoa não chega nem a terminar a palavra, é uma congestão. Uma congestão, uma indigestão, um mal-estar, um problema grave. Mas assim como nós ingerimos alimentos físicos, nós também ingerimos conteúdos espirituais. E esses conteúdos também são capazes de nos adoecer e de nos viciar. E não raro nós estamos no automatismo dos dias, submetidos a conteúdos, intelectualmente falando, extremamente enfermos. Vocês, eu sei que aqui tem... Quem é professor aqui? Vários, né? Já observaram as músicas que têm chegado ao nosso encontro? Esses dias nós estávamos numa palestra lá no Ministério Público em Porto Alegre, com uns 200 jovens de escolas públicas. E resolvemos fazer uma análise de uma letra da Ludmilla. As duas primeiras estrofes são só alguma coisa que a gente não sabe se é um sussurro ou se é um gemido, porque é só aí a próxima. É uma reflexão bovina, né? A gente fica mugindo. Aí quando para de mugir, a música começa a repetir a mesma palavra, né? É bom, é bom, é bom. E depois começam a vir as rimas pobres. Quando não vêm as afirmações preconceituosas, que depois os movimentos feministas vêm querer resgatá-las, quando na verdade há muitas mulheres hoje cantoras coisificando a feminilidade, desvalorizando a mulher, se tornando um objeto de sexualidade enferma. E nós não refletimos e absorvemos a Ludmilla, o MC Kevinho, o MC Bin Laden. Tem isso também. Tem, não, a gente tem que estar atualizado, né? Por quê? E isso tudo vai entrando na forma como nós repetimos, pensamos, agimos, e daqui a pouco nós nos chocamos com um comportamento extravagante. Nós nos chocamos com um suicídio entre nós, os jovens, nos chocamos com uma violência, com uma agressão, mas ora, a pessoa vem repetindo todos os dias músicas que estimulam a violência, a agressão, músicas que estimulam o sexo irresponsável, músicas que estimulam o alcoolismo, a drogadição em todos os seus níveis. O que nós lemos, esses tempos eu vinha num avião, né, já faz um tempo, e terminou o livro que eu estava lendo. E a pessoa do meu lado dormiu, uma senhora dormiu com um livro no colo. E eu pensei que talvez não fosse alguma coisa contra o Evangelho, eu ler o livro da companheira enquanto ela dormia, porque eu ia devolver depois. Aí eu, né, estava em cima da bandejinha do avião, eu dei uma puxadinha para a minha bandeja. Né? Antes não tivesse puxado. Porque eu comecei a ler, o livro estava aberto, eu não quis fazer barulho, eu não fui na capa. Aí eu comecei a ler dali de onde ele estava. E comecei a achar aquilo uma coisa tão estranha, quando eu vi eram 50 tons de cinza. Que depois veio para os cinemas, né?
se a gente ficar pensando com a quantidade de obras que nós temos, não necessariamente as obras espíritas, prioritariamente as obras espíritas, mas quanta literatura bela nós temos no nosso Brasil. Quão pouco às vezes as pessoas conhecem as poesias mais tradicionais. Então, é preciso que nós saibamos, para nós mesmos, né, falando das nossas vidas, tomar esse cuidado. Porque se for o mundo a decidir aquilo que nós vamos absorver espiritualmente, certamente nós vamos ficar enfermos. E não teremos o índice de espiritualidade que queremos ter no cuidado conosco mesmos. Se quem for decidir por nós forem as televisões, as rádios, ou os best-sellers, os mais vendidos, nós vamos ficar na superfície da vida e vai nos faltar aquele elemento de reflexão para os momentos decisivos, para a dificuldade do familiar querido, para enfrentar a situação familiar desafiadora ou a situação profissional que nos põe em xeque. Aí nós precisamos abrir nossa caixa de ferramentas para tomar boas escolhas. E quando nós olharmos para as ferramentas, quem tem lá a rima do Xandão com o edredom? Aí o que a gente faz com isso na vida? Nada. Então, espiritualidade na relação consigo mesmo, cuidados intelectuais, vamos ler coisas boas, assistir coisas belas, livrando-nos da pornografia, por exemplo, livrando-nos da violência repetida, excessiva, porque aquilo nos fere a sensibilidade. Pode ser até que nós nos acostumemos com essa quantidade de filmes de guerra, com essas situações cruas de agressões humanas, ou com esses esportes que retomam as arenas de Roma, em que as pessoas se agridem e vibram por ferirem umas às outras. Nós podemos nos acostumar a isso por um determinado tempo, mas certamente isso vai nos levar a uma exaustão espiritual, e haverá um momento em que nós vamos clamar por algo melhor, porque a nossa destinação não é essa. Nós somos criaturas necessitadas do bom e do belo. Mas além dos cuidados intelectuais, falávamos nós que um dos objetivos da reencarnação também são os cuidados de que tipo? Além dos intelectuais, os cuidados morais. Então nisso nós já vamos começar a refletir sobre os ambientes que frequentamos, as conversas que nós nutrimos, o uso que fazemos do dinheiro, do tempo, da nossa própria inteligência. Imaginando o seguinte: toda a lei e os profetas, segundo nos afirma o nosso modelo e guia Jesus, está resumido no mandamento: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A nossa referência de justiça está em não fazer ao outro aquilo que não gostaríamos que o outro fizesse para nós. Então nós podemos passar por essa peneira tudo que nós fazemos, tudo que nós pensamos e tudo que nós dizemos, como sendo um crivo moral e ético. A forma como eu tenho me referido às pessoas, ao candidato do outro partido, ao meu vizinho, ao meu irmão, ao meu colega de casa espírita, ao meu chefe, é a maneira como eu gostaria que ele se referisse a mim. Ah, mas ele não me trata bem. Pois é, mas e quem é que tem as rédeas da minha vida? É ele? Porque isso nos diferencia muito uns dos outros nas relações, queridos. Muitas vezes nós estamos apenas reagindo e justificando todas as nossas condutas em razão da forma como as pessoas agem para conosco, como se nós não fôssemos criaturas capazes de escolher. E é justamente a escolha que nos diferencia e que nos eleva. Então, diante de um grito, eu posso gritar de volta, mas devo? Será a forma adequada de construir uma relação, de alcançar um objetivo, ou mesmo de convencer ou sensibilizar alguém para alguma coisa sobre a qual nós pensamos em contrário? Diante de uma agressão física, de uma traição. Hoje nós vivemos um movimento, as pessoas nem gostam de falar disso porque dizem que é polêmico, né? Mas a doutrina espírita, ela lança luz sobre qualquer tema da vida. Nós tínhamos, há alguns anos, um movimento legítimo, belíssimo, que já mencionei hoje aqui, que era o feminismo. De onde nasce o feminismo? O feminismo nasce historicamente do movimento das mulheres sufragistas. Quando a nossa sociedade, por grave equívoco, e por desconhecer inclusive a doutrina espírita,
que nos afirma na questão 202 do Livro dos Espíritos, que os espíritos que reencarnam como homens e mulheres são os mesmos. E isso já teria que pôr fim a todo preconceito, a toda violência, a toda subjugação e estabelecer entre nós o cuidado recíproco, ainda que sejamos diferentes. Nós somos diferentes em alguns papéis familiares, em alguns papéis sociais, somos diferentes do ponto de vista fisiológico, anatômico, mas merecedores de iguais cuidados de Deus e de uns para com os outros. Então, esse movimento bonito, justo e de acordo, portanto, com a própria codificação espírita, que nos reconhece a todos como filhos de Deus, nasce entre nós, nos trazendo reflexão. Mas hoje, em uma busca por igualdade irrefletida, o que nós vemos muitas vezes é a tentativa de nos igualarmos naquilo que é ruim. Então nós queremos todos igualmente sermos viciados em álcool, todos igualmente sermos violentos no trânsito, todos igualmente sermos promíscuos nos relacionamentos. Não nos igualemos naquilo que nos fere, que nos infelicita. Igualemos, auxiliemos uns aos outros para o bem. Se o que é belo nas mulheres, e é essa condição de sensibilidade, essa condição de sustentação moral, trazida muitas vezes para o lar, esse desprendimento, dizem que nós nem aguentaríamos a tal da dor de parto, né? Vocês já ouviram isso, né? Eu suspeito que talvez a gente não aguente mesmo, né? Desse jeito aqui. Pois é. Então são coisas muito belas. A capacidade intelectual, a liderança, quando posta em mãos femininas, e que consigam dosar o poder como meio para o progresso e não como vingança daqueles que outrora desacreditaram do seu potencial. Então, se isso é o belo, é o bom da personalidade feminina na encarnação, busquemos todos essa condição. Agora, se o belo e o bom da personalidade masculina é a coragem, é a intrepidez, a força que não violenta, mas que protege, que também possamos buscar essa condição, sem nos maltratarmos uns aos outros. Isso é espiritualidade. E quando nós trazemos isso para o âmbito dos cuidados morais, nós vamos compreender, portanto, que esse zelo e esse carinho que nós queremos estender aos outros precisa se iniciar conosco. Então vamos fazer, meus amigos, hoje, a revisão de como nós temos cuidado moralmente de nós. De que comportamentos nós temos nos permitido ter, ainda que nos infelicitem. Ou que outros comportamentos positivos. Eu queria, nesse momento, assim, pedir a vocês que fizessem, que se abraçassem. Dá para se abraçar? Ver se vocês conseguem isso. Sabe por que eu estou pedindo que se abracem assim? Que é para dar parabéns. Porque hoje é uma quarta-feira à noite e vocês tomaram a decisão de estarem aqui. Alguém veio por ameaça? Não. Não? Às vezes tem, né? As pessoas, olha, se não for comigo, dorme no sofá, né? Vai perder o bife. Enfim, nós viemos para cá livres. Isso já significa que nós tomamos uma decisão saudável em relação aos nossos cuidados morais. Frequentar o centro espírita é cuidar de si mesmo, é permitir que essas energias benfazejas que nos envolvem nos tragam bem-estar, nos tragam saúde, nos fortaleçam para a luta do dia a dia e nos deem lucidez e discernimento em um mundo tão aturdido que precisa de pessoas pensando com razão e com amor, para que nós possamos contagiar positivamente os lugares em que nós convivemos. Então, cuidados intelectuais e cuidados morais. Essa é sempre a orientação de espiritualidade na relação consigo mesmo. Mas além de convivermos conosco, alguém aqui tem família? Vamos ver, levante a mão quem tem família. Aprendi com a música que era a reflexão bovina. Quem aqui tem um familiar difícil? Todo mundo tem. Peguei vocês, pois é, mas quem aqui é um familiar difícil? Meus amigos, espiritualidade nas relações familiares. Relacionemos conosco mesmos, mas também com as nossas famílias
em bases coerentes. Porque se eu sou um espírito mortal que tenho esse objetivo de progresso intelecto-moral, de melhorar o mundo, também é assim o meu pai, a minha mãe, o meu irmão, o meu marido, a minha esposa, o meu filho, até a minha sogra. É um espírito que está evoluindo, que está a caminho e guarda, portanto, tantas limitações quanto ele. Mais do que isso, quando eu coloco os óculos, as lentes da reencarnação e da providência divina, que é o cuidado infalível de Deus para conosco, eu vou compreender que aquela família não é a família que eu mereço, porque isso nos traz uma perspectiva punitiva. Merece, né? Lá em Pelotas, na minha terra, sabe que a gente diz assim, muito obrigado, a pessoa desmerece. A gente fica esperando o dia que vai acontecer alguma coisa ruim, alguém vai te dizer, merece. Nós não temos a família que merecemos. Nós temos a família da qual necessitamos. É a melhor família possível nesse momento, para que no convívio entre aquelas almas ocorra o fortalecimento recíproco dos seus membros do ponto de vista espiritual, e aí às vezes a gente tem um personal training, né, de paciência, o outro que é para treinar a nossa persistência, a nossa perseverança, o outro para treinar a nossa capacidade de mansidão, de perdão. Então, o que é a família? É uma reunião de espíritos no espaço e no tempo, especialmente preparada por Deus para o bem-estar de todos que ali estão. Mas na minha família eu tive o adultério. E na minha eu tive o abandono. E na minha a violência. O que significa então que a minha não era a família correta. Não. O que significa que famílias em um mundo de provas e expiações como é o nosso apresentam desafios graves. E elas também são ninhos de refazimento de caminhos. Então, nem sempre reencarnam conosco na mesma família aquelas almas com quem nós temos uma afinidade espontânea, uma facilidade de conviver, um entendimento que a gente não precisa nem falar. Não tem pessoas que são assim? Estejam elas na nossa família ou não, a gente entende a criatura pelo olhar, assim. Não precisa dizer nada. Agora, tem outras que a gente diz bom dia, a criatura diz por quê? E às vezes está ali na nossa família também. São almas que nós mesmos inclinamos ao vício e ao erro. Ou, se não fomos nós os corresponsáveis pelo embrutecimento daquela criatura, nós somos aqueles que, por amor, aceitamos acolhê-las no nosso lar, a fim de que consigamos nos transformar reciprocamente. Um pela doação e o outro recebendo o afeto de que necessita. Então vale olharmos com muito carinho para as nossas famílias. Há almas reencarnadas conosco que às vezes não vão corresponder à nossa expectativa. Vão nos frustrar, vão nos ferir. Pois bem, para isso perdão, meus amigos, a fé, a imortalidade. Porque aquelas questões que nós não fomos capazes de resolver agora, continuemos trabalhando em nós para nos tornarmos criaturas melhores. Então, logo ali, nós vamos ter uma nova oportunidade de nos pacificarmos uns com os outros. Não é deixar muito para depois. Dizem que o espírita, quando descobre a reencarnação, ele faz que nem parcelamento de banco, né? Então, assim, eu vou deixar para gostar do meu vizinho a 34ª reencarnação da agora para diante. Da minha irmã, assim a gente vai. Não. Reencarnação não é moratória. Não é parcelamento. Não. Mas nós precisamos compreender que se estamos juntos hoje, é porque há melhorias que já podem ser feitas agora. Mas que nem sempre o resultado desta semeadura virá no tempo em que nós pensamos e que nós gostaríamos. Porque às vezes nós estamos lidando com vícios milenares. Então nós temos que ter a paciência e a fé de continuarmos investindo no bem. Porque ainda quando pareça que o nosso esforço não está tocando aquele coração, está sim. E logo ali, daqui a 100, 200, 300, 500 anos, a coisa vai melhorar.
Mas nós precisamos ter essa perspectiva. Você sabe do sujeito que procurou, né? Falando do Chico Xavier, falando de nosso lar, um trabalhador do centro espírita foi até o Chico, conhecia já o Chico, né? E disse: Chico, eu não vou mais trabalhar no centro espírita. E o Chico, naquela simplicidade dele, disse: por que, meu filho? Não, porque veja bem, Chico, eu trabalho, eu vou lá, eu dou passe, eu estou no grupo de estudos, eu faço até palestra, Chico, eu ajudo na limpeza da casa, eu faço tudo isso. E a minha família está sempre com problema. Lá em casa falta dinheiro, as coisas não são fáceis, volta e meia eu ando doente. Agora, Chico, o meu vizinho é uma criatura antipática. É uma criatura que não dá nem bom dia para os outros, não faz bem para ninguém. E ele, cada dia aquela casa está maior, sempre lavando um carro novo na frente de casa, como querendo inovar a gente, assim. Então, Chico, não vou mais, não adianta, não vou continuar com isso. E o Chico disse: calma, meu filho, é que ele ainda está plantando, você já está colhendo. Então, na verdade, essa linha de tempo para nós é muito desafiadora. Nós somos criaturas imediatistas. E espiritualidade nas relações é investir no bem-estar do outro e na pacificação dos relacionamentos, ainda quando nos pareça que isso não vai se resolver agora. É não desistir, é ter fé, é ter perspectiva diante das dificuldades, quaisquer que sejam elas. Mas o mandamento maior era amar a quem acima de todas as coisas, ou a quem? A Deus. E ao próximo como a si mesmo. Se nós estamos falando da relação conosco, da relação com a família, nós precisamos pensar na relação com toda a obra da criação, com os outros filhos de Deus. Compreendermos que é preciso ter espiritualidade na relação de trabalho, porque o trabalho é uma escola, e existe lá sim uma organização, uma hierarquia, que depende de respeito, de esforço, de cuidado mútuo e do cumprimento de responsabilidades. Mas Sapiranga não é uma cidade tão grande, eu estou com medo de perguntar se alguém tem um chefe difícil e o chefe está sentado do lado, então não vou perguntar. Não vou perguntar uma coisa dessas. Mas às vezes acontece da pessoa ter um chefe difícil, ter um estagiário rebelde, né? Isso tudo pode acontecer. Mas de que serve a relação de trabalho? Uma relação em que nós passamos a maior parte do nosso dia. Porque normalmente a nossa carga horária maior ela está no ambiente profissional. Ali há uma escola. A lei de trabalho está diretamente conectada com a lei de sociedade, ambas estudadas na parte terceira de O Livro dos Espíritos. E a lei de sociedade nos diz que nenhum homem, nenhuma mulher, nenhum espírito imortal tem faculdades completas. É pela convivência que nos completamos uns aos outros. Só que para isso é preciso humildade. É preciso reconhecer que mesmo a criatura que me incomoda, e às vezes me incomoda porque é até parecida comigo, mas mesmo essa criatura que me inquieta, ela tem alguma coisa para me ensinar. O bom aprendiz sempre encontra aprendizado nas situações e nas pessoas que surgem diante dele. Quando nós nos consideramos as criaturas já prontas, né? A bolacha mais recheada do pacote. Não. Então a relação de trabalho é para nós sim. Desafio de um esforço ético, de um aprendizado constante, do cuidado com aquele que intelectualmente tem uma compreensão menor do que a nossa, mas também da disciplina em seguir, ainda que buscando esclarecimento, aquele que já enxerga mais longe do que nós. As relações sociais como um todo. O que seria espiritualidade em tempos de eleições, queridos? Não é? Nós não estamos impedidos de fazer os nossos raciocínios críticos. Isso é um dever que temos. De cumprir os nossos compromissos de cidadania com responsabilidade. Mas responsabilidade não significa desrespeito. Responsabilidade não é ódio. E às vezes nos falta, sabe, que até um pouco de inteligência. Porque se nós olharmos para trás, eu duvido que alguém encontre na história da humanidade algum momento em que o ódio gerou paz.
em que a violência trouxe serenidade. Não. Muitas vezes o que nós conseguimos é colocar o pé em cima de uma roda e seguramos o quanto podemos, mas quando a bola volta, e aí nós temos os movimentos pendulares, nós temos guerras que se renovam, nós temos inimizades que se perpetuam. Então o nosso compromisso de transformação com o país, ele passa pelas urnas, mas passa pelo meu compromisso ético necessariamente na convivência comigo mesmo, com a família, com o próximo e com Deus. Essa vida eu posso transformar. Antes de pensar no plano de governo do Haddad, do Alckmin, do Bolsonaro, do Amoedo, de quem quer que seja dos nossos candidatos, eu posso pensar no plano de governo da minha vida. E verificar se eu não estou enganando ninguém. Pensar se a mentira não é uma constante para mim. Pensar também se eu estou fazendo um bom emprego dos recursos que me foram confiados. Ah não, mas o salário é meu, eu gasto onde eu quiser. É? Será que isso não é também um empréstimo divino? Que precisa ser investido na caridade e no amor? Há corrupções de todas as formas. Então, a evolução de um orbe, de um mundo, assim como a evolução de um município, de um bairro, é simplesmente a média da evolução dos seus habitantes. Então aqui nós estamos liberando Sapiranga, porque nós estamos aqui agora com um padrão mais elevado de pensamento, com reflexões que não são as comuns das rasas do dia a dia. E isso nos cumpre fazer não só aqui dentro, porque o próprio Emmanuel, na introdução da obra Caminho, Verdade e Vida, nos diz: para o Cristo não há divisões entre o tempo e a oficina. Todo mundo é o seu campo de trabalho e o seu altar de oração. Nos dizendo que nós precisamos ser os mesmos. Se eu falo delicadamente dentro do centro espírita, eu preciso falar delicadamente da escola. Se eu ajudo as pessoas, eu pergunto: como é que eu posso te auxiliar? Precisas de mim? Se eu observo que aqui alguém chega chorando, eu levo para um atendimento fraterno, pelo diálogo. Por que não fazer isso quando alguém está chorando na sinaleira? Quando nós nos decidimos pela bondade, pela caridade, pelo amor, nós seremos capazes de feitos extraordinários. Não aqueles que vão sair na televisão, mas aqueles que ao fim do dia vão nos permitir uma paz de consciência muito especial. E encerrando a nossa reflexão, queridos, chegando aos momentos finais da nossa conversa, nós sabemos que a doutrina espírita é o consolador prometido por Jesus. Que naqueles momentos em que Jesus nos deixou a maior quantidade dos seus ensinamentos, entre a última ceia e o martírio na cruz, ele, em determinado ponto, afirmou: eu vou para meu Pai, já sabia, mas rogarei a ele que vos envie um outro consolador. E começou a dar as características: que estará convosco para todo sempre, que vos ensinará todas as coisas, que vos fará recordar o que eu vos tenho dito. O Espírito de verdade, dizer, que ora não podeis ver nem compreender. E eis que o Espiritismo surge, trazido pela falange do Espírito de verdade, para ficar conosco para todo sempre, porque é um esclarecimento sem volta, para retificar a má compreensão dos ensinamentos de Jesus e aprofundar, sim, os ensinamentos da moral cristã. Mas a comprovação de que o Espiritismo seja o consolador prometido só vem quando realmente ele toca os nossos corações. E é por isso então que eu quero encerrar contando-vos uma história muito rápida, narrada por Humberto de Campos, o escritor já desencarnado, através da mediunidade de Chico Xavier, no capítulo 30 do livro Boa Nova. É a história de Maria de Nazaré. Diz-nos o autor espiritual que talvez o vulto mais impressionante de toda a saga do Evangelho fosse a imagem daquela mulher à beira da cruz. Porque ela não tinha a compreensão inteira do que ocorria, ou sequer de quem seria o seu filho. Mas ela era mãe. Então, quando ela olhava para aquela injustiça que marcou a história da humanidade, ela lembrava de Jesus bebê nos seus braços. Lembrava de Jesus mamando no seu peito.
Lembrava da criança que enchia a casa de alegria, do jovem, doce, querido, laborioso, ajudando o pai na carpintaria. Lembrava daquele moço que bastava que alguém se distraísse para que ele trouxesse para casa um malfeitor, ou que estivesse no templo ensinando aos doutores da lei. E pensava, mas o que fez o meu filho? Senão o amor. Imaginemos a dor de uma mãe vendo uma injustiça desse tamanho por alguém que apenas soube e fez amar. E naquele instante em que a crucificação já retirava as energias físicas do nosso mestre, ele ainda pôde olhar e ao lado de Maria estava o mais jovem dos discípulos, João, e disse a ela: mãe, eis aqui o teu filho. Filho, eis aqui a tua mãe. Como que encomendando um ao outro e pedindo que se cuidasse. E assim se fez, porque Jesus expira na cruz, fisicamente apenas, sabemos. E depois daquilo, Maria e João vão viver em uma pequena cidade de nome Éfeso, uma casinha minúscula. E quando as pessoas souberam que ela estava lá, não foram até lá para consolá-la. Fazia fila da manhã à noite na porta da casa de Maria. Um trazia um problema financeiro, o outro casamento em agruras, o outro a saudade de alguém que havia partido, o outro trazia enfermidade física, o outro conflito emocional. Todas as dores desfilaram diante da mãe de Jesus. E ela acolhia um por um, dizendo uma frase que foi conhecida como sendo sua: meu filho, isso passa. Isso também passa. E assim ela fez durante muitos anos, com a saudade sempre do seu filho querido. Até que já estava velhinha Maria, e um fim de tarde entra um último visitante. E ela reúne as forças que ainda tinha para atender. Mas aquele era diferente. Ele começou a falar de paz, de perdão, de amor, de Deus. E ela viu que era ele. Era o próprio filho que tinha vindo ao seu encontro. Foi se colocar de joelhos e ele, antes disso, ajoelhou-se na frente dela. Ele, governador espiritual da terra, de joelhos em frente àquela mulher magnífica, e disse: ah, mãe, é da vontade do meu pai que no meu reino tu sejas rainha. E ela, ainda que sem compreender todo o alcance daquela mensagem, alegrou-se pela presença do filho, que logo se foi. E naquela mesma noite, na Roberto de Campos, Maria também tomba e desencarna pelo esgotamento das forças físicas. Quando o seu espírito se liberta, vem ao seu encontro uma corte de espíritos angélicos, espíritos evoluídos, amorosos, imaginando que ela gostaria de imediatamente ir aos braços do filho. O direito de toda mãe, especialmente de uma mãe como aquela, e pergunto: senhora, qual a sua vontade? E ela diz: ouvi dizer que há um grupo de cristãos a serem martirizados no circo. Eu quero ir até eles. Chegou até um grupo de cristãos que estavam por ser postos diante das feras. Aproximou-se de uma jovem e disse: canta, minha filha. Canta, porque eu já cruzei os portais da imortalidade, e todos aqueles que testemunham no mundo a ética, o amor, a bondade, a caridade, não importa que pareçam derrotados aos olhos dos homens, porque aqui nós triunfamos aos olhos de Deus. Canta, minha filha, porque não há aflição capaz de nos retirar a felicidade verdadeira quando nós cumprimos com dignidade aquilo que Deus nos pede. Canta, minha filha, porque, enfim, aqueles que seguem o Evangelho de Jesus encontrarão sempre e sempre as bênçãos que buscam e que entregam aos seus irmãos. E assim a jovem fez. E é por isso que o Evangelho nos diz que os cristãos desciam ao circo ébrios de esperança. Ninguém compreendia a alegria daquelas almas e a esperança que tinham diante do sacrifício. Hoje, meus irmãos queridos, as feras são outras. Não são os leões, mas são as feras da nossa sociedade materialista. São muitas as nossas tragédias particulares, e eu tenho certeza que todo o coração que está aqui hoje tem pelo menos uma razão de aflição consigo. Pois bem, buscando espiritualidade conosco em todas as nossas relações,
nós vamos ouvir todos os dias a voz de Maria nos dizendo: canta, canta diante da vida, não importa como ela se apresente diante de ti, ser tu aquele que alivia as dores mais do que cuida das tuas próprias. Canta, porque a vitória do Espírito, por vezes, é silenciosa, mas aos olhos de Deus é a glória que todos nós buscamos. Então, meus amigos, muito obrigado por terem vindo aqui, por estarem conosco, e mesmo sem ter mérito, nós deixamos apenas um pedido: não se rendam, aproveitem o Consolador prometido e fortaleçam-se a cada dia, porque nós vamos vencer a nós mesmos e ao mundo como Ele